Eu quero convidar você a entrar no nosso site, www.projetoadoradores.org.br, e nós temos disponibilizado lá muitos estudos, músicas de louvor e adoração que você pode baixar gratuitamente e reproduzir e distribuir livremente. Você não pode comercializar nada do que está lá, mas você pode multiplicar aí na sua cidade, para a sua comunidade, para os seus familiares, o quanto você quiser para abençoar. Nós temos lá alguns estudos que tem milhares e milhares de pessoas que já fizeram o download e vão reproduzindo, vão ouvindo. Muitos deles você pode ouvir lá diretamente no site. Então entre no site www.projetoadoradores.org.br. Eu tenho certeza que você será abençoado. E eu queria indicar a você 3 estudos que estão lá e que dizem respeito ao tema que eu estou ministrando hoje. O primeiro estudo é sobre o Iraque. É uma palavra que traz à luz da Bíblia o que aconteceu com o Iraque, o que realmente significa todos esses episódios envolvendo o Iraque e os Estados Unidos no contexto profético. Lembre da palavra de Pedro, fazei bem em estar atento à palavra profética. O segundo estudo é as torres. É impressionante que Deus revela na sua palavra, não que ia acontecer a queda daquelas torres, mas o que elas representam e por que elas caíram. O que estas torres e todo aquele acontecimento de 11 de setembro tem a ver com o final dos tempos. A vinda de Jesus, o preparo do cenário para o final dos tempos. E você pode baixar lá gratuitamente. Um terceiro estudo se chama És Bem-vindo Cordeiro, que vai falar um pouco sobre o que eu estou ministrando aqui e a continuidade, a expansão de alguns temas que eu não vou poder ministrar aqui ao vivo. E além do estudo, a mensagem, você também tem uma série de músicas que se chama És Bem-vindo Cordeiro. Este CD tem mensagem e tem músicas para você baixar e adorar a Deus e ouvir mais sobre a vinda de Jesus, o final dos tempos. Quero repetir o site, www.projetoadoradores.org.br. E nós vamos introduzir neste programa mais um bloco nos originais, porque é sempre bom estudar nos originais. Nós vamos ver nos originais, neste bloco nos originais, nós vamos ver sobre as palavras Carav e Corban, o que elas têm a ver, o que elas representam, qual a relação entre elas. E mais uma vez eu tenho a alegria de trazer um discípulo, que é o Marcos Vinícius, que tem estudado estes temas, e eu me alegro em que alguém esteja também dando prosseguimento e crescendo neste estudo, porque é sempre bom estudar nos originais. Marcos, eu quero agradecer a sua participação e quero pedir que você nos explique o que é que você estudou sobre estas duas palavras, Carav e Corban. Bem, pastor, são duas palavras que aparecem no Antigo Testamento, várias vezes escritas no original em hebraico, e são duas palavras que possuem a mesma raiz. Corban significa sacrifício ou oferta. Então, um exemplo de texto é o de Números 15, 25. E o sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e eles serão perdoados, porquanto foi erro, e trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, e o seu sacrifício pelo pecado perante o Senhor, por causa do seu erro. Então, a palavra corban, ela está diretamente relacionada a sacrifício. A outra palavra é carav, que apesar de ter um som pouco diferente para nós no português, elas possuem a mesma raiz. E o significado de carav é exatamente aproximar-se ou achegar-se. Um texto que tem um exemplo é o texto quando Moisés estava no deserto e viu a sarça ardente, e Deus falou com Moisés dizendo: não te achegues para cá, tira o sapato dos seus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Então, tanto
Corban quanto Carav possuem a mesma raiz. E o que a gente consegue extrair disso é que o sacrifício que o judeu fazia com animais, segundo o mandamento de Deus, ele aproximava o homem de Deus. Então são duas palavras que uma é sacrifício, a outra é achegar, e que tem a mesma raiz e que nos levam a entender que o sacrifício, a oferenda, o culto, diz respeito a achegar-se. Exatamente. Ele tinha um contexto no Velho Testamento dessa aproximação através de sacrifícios, e no Novo Testamento, de acordo com as profecias escritas no próprio Antigo Testamento, que se cumpriram com a vida de Jesus Cristo, que é o sacrifício perfeito. Sim. Ele é, então, o Cordeiro de Deus que foi enviado para tirar o pecado do mundo. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Todo sacrifício, toda adoração, e é interessante a gente observar aí que não é sacrifício no sentido de esforço, mas de entrega, de culto, de adoração. Todo sacrifício, corban, ele nos achega a Deus, nos aproxima a Deus. Naturalmente que é todo sacrifício mesmo. Alguém que oferece, que se entrega a qualquer outro Deus, se aproxima daqueles deuses falsos e pagãos. Mas alguém que se entrega, se aproxima de Deus, se entrega a Ele, se achega a Ele. Muito bem, Marcos. Agora, você me colocou aqui também que o sacrifício, ele diz respeito à morte, à ressurreição de Cristo, e que nós ganhamos algumas coisas com relação ao momento, à medida que a gente oferece, adora e se aproxima de Deus. Quais são essas coisas, Marcos? Exatamente, pastor. Quando a gente oferece as nossas vidas, o nosso tempo, o nosso dinheiro, o nosso entendimento, o estudo da palavra, a gente recebe algumas coisas. Dentre elas, a gente pode citar a segurança. Se você que me escuta é uma pessoa insegura, seja inseguro materialmente, emocionalmente, saiba que o Deus, Criador de todas as coisas, o Deus onipotente, Ele pode te dar segurança. Amém, amém. Então, um dos exemplos que a gente pode citar, principalmente no campo material, é o dízimo. O nosso dízimo é uma oferta a Deus. Sim. Ele não é um pagamento, uma obrigação. Ele é uma oferta e uma obediência ao mandamento de Deus. E o dizimista, ele tem uma segurança no seu coração, firme, e eu posso afirmar isso, que o dizimista, ele sabe que Deus é quem provê todas as coisas na vida dele. Nós falamos sobre isso nos programas anteriores, e aquele que quiser ter o programa em DVD pode pedir pelo site, pode ligar e você estudar um pouco mais sobre o que é a fidelidade a Deus expressa nos dízimos e nas ofertas, que são uma oferenda a Deus, que nos leva para mais perto dele. Além de segurança, Marquinhos, você colocou mais 4 pontos. Isso. Um segundo aspecto é comunhão. É óbvio, aquele que se aproxima a Deus, ele adquire comunhão com Deus, mas ele adquire comunhão com os irmãos também, com as pessoas... Corpo de Cristo. Com o corpo de Cristo, exatamente. Tem uma frase do pastor Russell Shedd que eu gosto muito. Ele diz assim: quando se elimina a distância entre a alma e o Criador, as pessoas se aproximam uma das outras. Um terceiro aspecto também, pastor, é a santificação. Apesar de sermos pecadores, isso todos são, o Espírito Santo, ele nos capacita a ser santos, Amém. A sermos santos. Então, a nossa santificação ela é através do sacrifício de Cristo e através da nossa dedicação a Ele e ao entendimento de que é o Espírito Santo quem nos santifica. Eu quero aproveitar e acrescentar aí, Marquinhos, que o ser santo não é esse conceito religioso, genérico, de alguém especial, ou alguém que não peca, ou alguém que faz milagres. A palavra santo é kadosh, que significa separado. Então, ser santo, ou a santificação, é quanto mais eu me ofereço, ou eu ofereço culto a Deus, mais eu me achego a Ele, mais eu sou separado de todas as demais coisas para Ele, separado para Deus. Acrescentar isso que é importante, porque muitos ainda têm a ideia do santo como o carola, como o santarrão, e não, é alguém separado para Deus.
Isso que o senhor acabou de falar é exatamente o quarto ponto, pastor, que é uma visão transformada. A gente perde essa visão, como se diz, quadrada do que é essa realidade, que a gente acha que é a realidade. E quando você se achega a Deus, você adquire uma nova visão, a visão espiritual das Amém. coisas. Que o que o senhor falou a respeito do CD do Iraque, das Torres Gêmeas, você adquire a visão de Deus sobre os acontecimentos que estão à nossa volta. Quanto mais nos aproximamos dele, é o texto de Pedro, né? A luz da candeia vai iluminando até que a estrela alva brilha. A presença de Jesus, que está cada dia mais perto, vai nos fazendo enxergar mais longe, claramente, todas as coisas. Exatamente. Esse enxergar longe também está relacionado com o quinto ponto, quinto e último ponto, que é a evangelização. Uma vez que nós nos aproximamos a Deus, enxergamos todas essas coisas, nós não queremos guardar isso para nós. E um dos objetivos desse programa é levar a palavra de Deus às Amém. pessoas que não conhecem o estudo, não conhecem Amém. a intensidade do que é você se dedicar à palavra de Deus, à Amém. Bíblia. Amém. Glória a Deus por isso, Marcos. Moisés não podia se aproximar da sarça por causa da santidade. Deus disse a ele, olha, a terra que você está pisando é santa. E ele não pôde nem se aproximar, mas hoje eu e você podemos nos aproximar pelo caminho que é Jesus. Porque ele não apenas se fez o caminho, mas ele era a oferenda. E hoje eu e você podemos nos achegar a Deus pela oferenda que é Jesus Cristo, o Cordeiro imolado. Queria que você lesse esse texto que você colocou, 1 Coríntios 2, capítulo 2, versos 14 a 16. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Amém. Duas palavrinhas que poderiam ficar lá escondidas a vida inteira por conta da tradução em português, sacrifício e achegar-se, mas que lá no original são corban e carave, que têm a mesma raiz, que são palavras que caminham juntas. Eu sacrifico, eu me achego a Deus. Eu adoro, eu me achego a Deus. Obrigado, Marcos, pela sua participação, pelo seu estudo, que Deus continue te dando a você e a milhares de outras pessoas que talvez pelo programa se despertaram para estudar desta forma e ver os recursos, as ferramentas, os dicionários que nós temos hoje à disposição. Aqueles que há muito tempo já faziam isso e que nos inspiraram e que nos facilitam tanto nesse estudo. Que Deus abençoe cada um de vocês, porque é sempre bom estudar nos originais. Nós terminamos o bloco anterior lendo o texto de Mateus 24, eu quero lê-lo novamente. Mateus capítulo 24, verso 37 a 39, diz assim: Pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Nós estamos no período que a Bíblia chama de últimos dias, compreendido entre o dia da ascensão de Cristo e o dia em que Ele retornará a esta terra, que é um dia que está chegando muito rápido. Este período é chamado de últimos dias. E esse texto diz, assim será nos últimos dias. As pessoas não darão crédito, assim como foi nos dias de Noé. Noé estava construindo um barco gigantesco, nunca ninguém tinha visto aquilo, na verdade nunca ninguém tinha visto nem chuva, e Noé dizia que haveria um dilúvio. Aquele homem foi tomado como doido, como você talvez já pensou de um crente que falou assim, eu estou dedicando minha vida porque Jesus está voltando. É um doido, que Jesus está voltando o quê? Ah, tá.
Da mesma forma, Deus já havia declarado, anunciado isso, será como nos dias de Noé. Muitos estarão ouvindo alguém como Noé dizendo, entra na arca da salvação. Entra num caminho de vida com Jesus, porque Ele está prestes a vir. Se você morrer antes de uma aliança com Jesus, você não vai viver por toda a eternidade com Deus. Você vai viver por toda a eternidade em trevas. E isso é por si só um inferno. Mas pode ser que você não morra, né? Você está tão confiante e às vezes a gente tem essa sensação de que a gente vai durar muito tempo, mas a gente vê que às vezes um segundo faz a diferença e alguém pode não existir mais. Porém, se porventura você vai viver como eu creio que eu vou viver se Jesus não voltar até os 100 anos, vai chegar um dia em que Jesus virá a esta terra, arrebatar a igreja. E se no arrebatamento alguém que está me ouvindo não tiver uma aliança com Jesus, ficará como o texto que nós lemos, até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, eles não perceberam, e então veio a inundação e eles corriam desesperados. Noé, me deixa entrar, Noé, deixa eu entrar. Aquele velho meio louco, meio gagá, construindo um barco, falando de Jesus. Aquele sujeito na televisão, gastando tempo, gastando dinheiro, falando de Jesus. Não vai acontecer isso, Jesus não vai voltar assim. Essa é uma coisa que pode ser, pode não ser. Da mesma forma naqueles dias, é hoje. E eu só peço que você que está me assistindo não seja um daqueles que dizia, isso é balela. Mas que seja um daqueles que crê e entra pelo caminho da salvação que se chama Jesus Cristo. Porque será como nos dias de Noé, todos vivendo, casando-se, comprando, dando-se em casamento, e de repente, num piscar de olhos, Jesus Cristo surgirá nos ares, como um relâmpago que sai do Oriente e vai ao Ocidente. Ele virá e arrebatará a sua igreja, os seus filhos, aqueles que têm uma aliança e vivem comprometidos com Jesus Cristo.